Oi, tudo bem? Eu sou a professora Mariana e nós vamos continuar hoje com os nossos temas de português. Como eu havia falado na aula passada, nós hoje vamos estudar vocabulário de comida e também diálogos de restaurante, palavras que têm a ver com esse tema, ok? Nós vamos começar na página 15 do nosso livro, que é esta página que vocês estão vendo aqui, a lição 3, comer e beber. Temos algumas imagens de restaurantes e logo abaixo, aqui, nós temos os temas que nós vamos aprender, certo? Que são pedir informações, pedir alguma coisa de comer, por exemplo, e agradecer. Aqui nós vamos ter alguns vocabulários e vamos começar com esse que está aqui, que diz: o que você come ou bebe no restaurante ou na lanchonete. Lanchonete é um lugar onde você vai para comer uma comida rápida ou para comer uma coisa assim que é, como por exemplo, você não tem muito tempo, então você passa em uma lanchonete para comer algo mais rápido, ok? Não é como um restaurante que nós vamos e sentamos aí e passamos bastante tempo. Então a lanchonete pode ser como uma soda, ok? E aqui nós teríamos que colocar o número. Se, por exemplo, cerveja, você bebe no restaurante ou na lanchonete? Pode ser nos dois. Então aqui tem 1 e 2, ok? Sanduíche, um sanduíche com pão, por exemplo, normalmente nós comemos na lanchonete, certo? Número 2. O vinho, normalmente, nós tomamos no restaurante, número 1. Refrigerante. Refrigerante é como Coca-Cola, Fanta. Eu acho que podemos tomar no restaurante ou na lanchonete, certo? As duas opções. Feijoada. Ok, feijoada é um prato típico brasileiro, é como o nosso prato mais clássico. Ele tem feijões pretos, então esses frijoles negros, e carne de porco, mas muita carne. Nós usamos quase que todas as partes do porco. Por exemplo, nós usamos o rabo é a cola, nós usamos a orelha do porco, as orejas, nós usamos o focinho, certo? O nariz do porco. É, não é, é um prato que é um prato pesado, mas é um prato para pessoas que gostam de carne, é um prato delicioso. Você pode comer com arroz branco e costuma servir nas quartas-feiras e nos sábados nos restaurantes do Brasil. Então, a feijoada a gente come no restaurante. Mas os preços são bem cômodos, você pode encontrar feijoada em restaurantes caros e restaurantes super baratos. Caipirinha, eu falei sobre a caipirinha na aula passada. A caipirinha é a nossa bebida alcoólica típica, também do Brasil. Ela é formada por cachaça, que é aquela bebida com cana-de-açúcar, limão, gelo e açúcar. Onde podemos tomar a caipirinha? Eu acho que pode ser nos dois, é mais que tudo no restaurante, mas muitas lanchonetes também vendem caipirinha. Peixe grelhado. Peixe é pescado, grelhado é como a la plancha, certo? Acredito que pode ser também no restaurante ou na lanchonete, as duas opções estão bem. E suco de laranja. Suco de laranja também é uma opção que podemos tomar no restaurante ou na lanchonete. Todos os naturales nós chamamos de suco, ok? Cuidado como se escreve. Se escreve com S e C. E claro, laranja é naranja. Ok, então aqui à direita nós temos alguns diálogos. Aqui temos uma imagem das pessoas comendo aí, felizes. E aqui nós temos alguns diálogos básicos. O primeiro diz:
Mesa para quantas pessoas? Para 2. Quanto tempo vamos esperar? Então, provavelmente esse diálogo é quando você chega em um restaurante e a pessoa que vai atender você vai perguntar, certo? Mesa para quantas pessoas? E aqui, quanto tempo vamos esperar? Provavelmente o restaurante está ocupado e você quer saber quanto tempo para poder sentar a comer, certo? O próximo diz: Você está com fome? Não, mas estou com sede. Muito bem, fome é hambre. Então, como tiene hambre, você está com fome? Não, mas estou com sede, certo? Quer tomar alguma coisa, como sede. Muito, muito importante. Em português, a gente não usa tenho fome, porque em espanhol vocês dizem tengo hambre, certo? Tengo sueño, tengo sed. Nós usamos o verbo estar. Estar com. Estou com fome, estou com sede, estou com sono. Ok? Nós não dizemos tenho fome. Isso não existe. Estou com fome, estou com sede. Aqui, o próximo. Vamos tomar um aperitivo? Você gosta de caipirinha? Gosto. Aperitivo é uma bebida alcoólica antes de começar a comer. Claro, não é uma coisa que fazemos todos os dias, certo? É mais que tudo quando você vai a um restaurante e você está aí pensando o que vocês vão comer, vocês têm tempo, então vocês perguntam: "Ah, vamos tomar um aperitivo?", que costuma ser uma bebida alcoólica pequena, nada mais para tomar e conversar um pouco enquanto você decide o que vai comer e espera o seu pedido, ok? Então, aperitivo tem que sempre a ver com bebida alcoólica antes de comer em um restaurante. O que você vai pedir? Aqui já fazendo o pedido, eu quero um filé com legumes e você? Para mim, um espeto misto. Ok, filé sempre vai ser carne de vaca, certo? Um filé com legumes e aqui diz um espeto misto. Gente, espeto é como um pincho, certo? Que você tem aí a carne cortada e no Brasil é muito normal esse espeto grande que você pode comer, por exemplo, vem um pouco de arroz, um pouco de salada e um espeto misto, que é esse pincho, mas ele tem como carne, tem frango, frango é pódio, ele às vezes tem como vegetais que passaram pela churrasqueira, churrasqueira é a parrilha, então é aí alguns vegetais que foram assados e carnes também na churrasqueira, certo? Na parrilha. E aí vem para você acompanhado de salada e arroz, por exemplo, ok? Isso é um espeto misto. Passando para a próxima página, aqui também continuamos. Vejam a imagem de restaurante aqui, certo? Então, essas pessoas estão esperando a mesa, essas estão aí pedindo, enfim, todo mundo no restaurante. Aqui nós temos um diálogo que diz: mesa para quantas pessoas? Para 2. Quanto tempo vamos esperar? Uns 20 minutos, mais ou menos. Tudo bem. Então, aqui é o diálogo completo, certo? Do que nós vimos aqui. Nós vimos o início e aqui nós temos o diálogo completo a partir desta imagem. Esta pessoa que serve ou que aponta os pedidos, o nome é garçom. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, o garçom aponta os pedidos e aqui pode ser como recepcionista do restaurante, não tem problema, ok? Se passamos um pouco mais, aqui vai continuar o diálogo do aperitivo. Ah, aqui vai ter uma palavra muito importante. Gente, muitas vezes nosotros creemos que portugués y español son iguales. Entonces pensamos, bueno, esta palabra, si es una palabra que quiere decir eso en portugués,
seguramente es lo mismo en español. Y no, son dos idiomas diferentes y que a veces hay palabras que en español quiere decir algo y en portugués algo totalmente diferente. Aquí nosotros vamos a tener nuestro primer ejemplo de una palabra que en español, por ejemplo, es una palabra vulgar. Está aquí, esta palabra. En portugués no tiene nada que ver com coisas vulgares. Esta palavra que vamos a ler en el diálogo quiere decir cachaça, la bebida alcohólica que se hace la caipirinha. Entonces es una cosa, una palabra normal. Si uno escucha, a veces sí, parece raro. Ay, no, no puedo decir estas palabras así en público. Y en portugués es normal. Eso va a pasar mucho. A veces es al revés. A veces es una palabra que es normal en español y en portugués es una palabra que es vulgar. Entonces es importante aprender eso para no equivocarse o no tener problemas quando estén em Brasil ou quando hablem com alguém de Brasil. Bueno, vamos a ler o diálogo? Vamos tomar um aperitivo antes do almoço? Vamos. Você gosta de caipirinha? Gosto. Garçom, 2 caipirinhas de pinga, por favor. Sua mesa está livre agora, senhor. Obrigado. Então, esta palavra que estamos todos assustadíssimos quer dizer cachaça, certo? É como se dijéramos guaro aqui. É uma palavra informal para cachaça e está tudo bem. Se alguém fala isso no Brasil, não se assuste. É o nome de uma bebida alcoólica brasileira, tá tudo bem. Próximo, e aqui estão as caipirinhas, certo? Então, aqui está com a bebida alcoólica, gelo, limão e açúcar. O próximo diálogo, o que a senhora vai pedir? Eu quero um filé grelhado com legumes. Mal passado ou bem passado? Ao ponto. E o senhor? Eu quero um espeto misto. E o que mais? Salada mista, farofa e batata frita para os dois. E para beber? Uma cerveja bem gelada. Para mim, uma água mineral com gás. Ok, então aqui nós temos 3 pessoas, certo? Nós temos a senhora, o senhor e a pessoa que está fazendo o pedido, que é a palavra garçom. A palavra garçom estava aqui. Aqui, isso é merceiro, ok? Garçom. Então, aqui primeiro a pessoa pediu a carne com legumes e a pergunta foi se ela quer mal passado, bem passado e ela quer ao ponto. Mal passado é uma carne roja, bem passado é super cozida e ao ponto é como término médio. No Brasil, nós temos o hábito de comer sempre a carne ao ponto para mal passada, certo? De roja al punto, no mais que isso. A carne muito, muito bem passada, como muito cozida, não é um hábito brasileiro de comer, ok? Claro que você pode encontrar, se você vai ao Brasil, você pode encontrar esse tipo de carne, mas normalmente nós não comemos. Aqui o espeto misto, que eu já havia falado para vocês, certo? Que é como um pincho. E aqui diz salada mista, esse é ensalada, e mista, certo? Com várias vegetais, tomate, palmito, enfim. Batata frita, todos conhecemos, e farofa. Farofa é uma comida típica brasileira, não temos nada parecido em outros países. É literalmente uma harina hecha de yuca. Yuca se dice mandioca em português. Então, é uma harina de yuca. Eu les puedo enseñar uma foto depois. E é uma harina e nós ponemos em la comida. Então, aqui está arroz, frijoles, carne e farofa. Então, é uma harina que tiene ahí sus condimentos, a veces tiene un poquito de carne dentro también, pero ponemos, como, como puedo explicar, arriba de la comida y hacemos ahí una, como, ay,
Dios, es una cosa muy diferente. Hacemos una mezcla, ¿ok? Entonces, es una harina, se parece la textura a una harina hecha de pan, como aquí, que usted puede comprar el pan y hacer como una harina para empanizar. Esto se pone en la comida, ya cuando la comida está lista, ¿verdad? Entonces viene este plato con este tipo de harina como si fuera un polvo para empanizar y metemos en la comida. Nosotros tenemos comidas muy, muy diferentes, pero são uma delícia. Então, provem a farofa, se vocês têm a possibilidade um dia, provem, porque é muito, muito bom. Ok, então cerveja, certo? Na cerveja, muito fria, bem gelada, e uma água com gás. Então, esse é o pedido que as pessoas fizeram nesse diálogo. Na próxima página, nós vamos continuar aqui. Nós vamos ter agora o cardápio. Cardápio, acredito que vocês conseguem entender o que é o cardápio aí a partir da imagem, certo? É o menu. Nós temos as entradas, as carnes, as aves, os peixes, as massas, as guarnições, as sobremesas e as bebidas. Vamos observar todos os vocabulários, ok? As entradas, então temos uma salada de palmito com ervilhas. Ervilhas são petit pois. Aqui diz depois uma salada mista, que está aqui a imagem, alface e tomate, alface é lechuga. Nós temos depois uma canja, essas três opções são como sopas, ok? Então, canja é uma sopa de frango, lembrando, frango é pódio, ok? Uma sopa de frango com arroz. Aqui temos sopa de tomate e um creme de aspargos. Como se diz? Aspargos, certos? Creme de aspargos. Temos as carnes. Então, o filé grelhado com legumes, que já havíamos visto, certo? A carne como a la plancha, podemos dizer assim. Temos um bife a cavalo com arroz. Tranquilos, não é bife com carne de caballo, certo? Porque cavalo é caballo, mas não tem nada a ver. O bife a cavalo no Brasil é um bife, um bistec, um bife com ovos fritos em cima. Então, vem em seu prato. Aí, por exemplo, seria com arroz, certo? Então, vem arroz, o bife, ou seja, o bistec, e 2 ovos fritos em cima do bife, ok? Ovos são huevos. Lombo assado e espeto misto. Lombo é carne de porco e o espeto misto já falamos. O próximo são as aves. Nós temos o frango a passarinho. Ok, passarinho é pajarito, mas não comemos pajarito, tranquilos. É nada mais um estilo de frango. O frango é pódio e é uma forma como nós cortamos o frango no Brasil e fritamos. Então, é um frango frito, mas ele é cortado em pequenos pedaços. Não é como aqui, que você pode encontrar muslo, ala, pechuga, essas peças grandes. O frango a passarinho, o frango é cortado em vários pedaços, como cubos, e eles são fritos, e aqui diz que tem alho e óleo. Alho é ajo e óleo é azeite. Frango ensopado com batatas, certo? É como um frango em salsa. Sempre que diz ensopado, é em salsa. E batatas são papas. Depois nós temos peixes, que eu falei para vocês, que são os pescados. Aqui, peixe à brasileira, ou seja, o estilo de peixe. O restaurante chama de a brasileira. E filé de peixe frito com molho de camarão. Acho que está claro. Molho. Molho é salsa, ok? Então, com salsa de camarão, com molho de camarão.
O próximo que nós temos aqui são as massas. Ok, gente, massas sempre são pastas. Ok, macarrão, lasanha, toda massa em português é o que vocês chamam de pasta em espanhol. Porque pasta em português quer dizer carpeta, como carpeta do computador ou um folder onde você pode guardar um papel, por exemplo. Essa é uma pasta. Então, se você chega em um restaurante no Brasil e diz: "Ah, hoje vou comer pasta", as pessoas estarão assustadíssimas, certo? Porque você não pode comer folder, você come massa. Cuidado, ok? Cuidado com essa diferença. O primeiro é espaguete ao sugo. Ao sugo é um molho, lembrando que molho é salsa, um molho de tomate. Um talharine à bolonhesa. Talharine é uma outra forma de espaguete, certo? Somente que é um espaguete um pouco mais grosso. E a bolonhesa. Bolonhesa é carne moída com molho de tomate. Ou lasanha gratinada. Acho que lasanha todos conhecemos. E gratinada é quando tem o queijo é queso, o queijo em cima, certo? Como que uma crosta de queijo na parte de cima da lasanha. Guarnições. Guarnições também podem ser chamados acompanhamentos. Então, vamos imaginar que você somente pediu o frango ensopado com batatas, mas você gosta muito de legumes também. Então, você pede o frango com batatas e uma guarnição, certo? Um acompanhamento. Aqui nós temos arroz, batata frita e farofa, já havia falado para vocês. E legumes, que podem ser legumes cozidos, legumes salteados, brócolis, cenoura, vagem e couve-flor. Bom, brócolis sempre vai terminar em S, ok? Nós não dizemos brócoli, sempre dizemos brócolis. Cenoura é zanahoria, vagem é... não lembro. Vagem é verde... Ah, vainica. Perdão, a veces se me olvida los vocabularios e já me acuerdo. Vagem é vainica. E couve-flor é coliflor. Então, aqui são alguns exemplos de vegetais. Claro que vamos a ter mais vocabulários depois, pero hoy vamos a seguir com lo que nos presenta o livro, ok? Sobremesas. O que serão sobremesas? Com esta imagem já sabemos. Postres são as sobremesas. Ao final da comida, você pode pedir uma sobremesa. Primeiro, um pudim de caramelo. Pudim é como flan. E no Brasil é muito típico. Nós fazemos, é uma das sobremesas que sempre aparecem nos restaurantes. É como um flan de leite condensado com caramelo, certo? É muito, muito famoso. Se você vai ao Brasil, não tenha a possibilidade de perder um pudim. É muito bom. Outra sobremesa é o sorvete. Sorvete é helado. E aqui nós temos frutas da estação. Frutas que são típicas daquele momento do ano, certo? Por que hacen isso? Porque a vezes, se você põe en el menú, no cardápio, tenemos manzana y banana, pero no es momento que estas frutas estén buenas en el supermercado, entonces no puedes ofrecer. Entonces ponemos aquí frutas da estação, porque las frutas que están buenas, que son de la época, el restaurante les presenta a los clientes, ok? E bebidas, aqui temos cervejas, refrigerantes. O que eram refrigerantes? Certo? Como Coca-Cola, Fanta, já falamos também. Água mineral, vinhos, nacionais e estrangeiros, brancos e tintos, certo? Vinho branco e vinho tinto. E aqui diz serviço não incluído,
porque você vai precisar, se você vai comer no restaurante, você vai pagar o serviço, certo? No Brasil também temos esse valor que se paga para o serviço que você recebeu. Tudo bem, gente? Podemos passar para o próximo? Aqui nós temos mais alguns diálogos, ok? Na mesma página. Então, estamos aqui no cardápio e descemos para mais 2 diálogos. O primeiro diz, na lanchonete. Você está com fome? Não, mas estou com sede. O que você vai pedir? Um suco de laranja bem grande. Você não quer um sanduíche? Não, sanduíche não. Só suco de laranja. Garçom, um suco de laranja grande, um suco de maracujá e um bauru. Ok, então vamos imaginar que você está na lanchonete, certo? Pensando que é como uma soda, um lugar super informal para comer algo rápido. Por que a palavra lanchonete? Porque uma comida rápida é um lanche em português. Então, é um sanduíche ou que sei eu, uma empanada, uma coisa assim, em português se chama lanche. Então, lanchonete, o lugar onde come lanche. E a pessoa aqui pediu um suco de laranja, um suco de maracujá, veja como escrevemos maracujá, e um bauru. Bauru é um sanduíche de pão, como nós chamamos de pão francês, pero é como um pão baguete, pero cortado, verdade? Pequenito, com muito queijo, muito presunto, jamón e queso, certo? Queijo é queso e presunto é jamón. Muito, muito mesmo. É como várias fatias, vários pedaços de queijo e presunto, e eles vão ser como nós chamamos de chapa, eles vão para uma chapa, que é como se fosse um lugar muito, muito quente, certo? Muito caliente, para que você o possa colocar aí e ele vai esquentar, calentar. É como se fuera esto que usamos para hacer sándwiches en la casa. A veces hay como para poner el pan que esté calientito, así. En las lanchonetes siempre hay. Entonces se llama chapa. Ellos ponen el pan ahí en esta plataforma caliente y el sándwich viene calientito. Entonces eso es un bauru. Pão, muito queijo, muito presunto, quente, ok? Caliente. Muito bem. O próximo diz: queremos convidar você e seu marido para um almoço tipicamente brasileiro no domingo. Que bom! Como vai ser? Primeiro, um aperitivo, uma caipirinha. Depois, o almoço, uma salada bem gostosa, arroz, feijão, pernil e farofa. Frutas e doces na sobremesa e um bom cafezinho. Vocês vão gostar. A que horas? A que horas vai ser? Ao meio-dia. Combinado. Muito bem, gente. Então, aqui vai ser não algo sobre restaurante, mas sobre quando uma pessoa quer comer na sua casa. Quando você vai chamar uma pessoa para comer na sua casa, então aqui seria esse vocabulário. Vejam que nós temos aqui a pessoa oferecendo primeiro um aperitivo, certo? Uma bebida alcoólica, depois o almoço. Vamos falar sobre o vocabulário de almoço. Então, no vocabulário de almoço, certo? As comidas oferecidas no almoço, aqui aparece salada, arroz, feijão são frijoles, pernil. Pernil é como pierna de cerdo, que nós fazemos normalmente em almoços e tudo isso, certo? E a famosa farofa de sempre. Frutas e doces na sobremesa. Doces são dulces e um bom cafezinho. No Brasil, é muito importante um café
depois do almoço. É uma, como posso dizer, uma marca brasileira. Todos os lugares que você vai, restaurante, na casa de um amigo, não importa, sempre vai ter um cafezinho. E por que dizemos cafezinho? Porque é muito pequeno em comparação ao café que vocês tomam aqui. Porque no Brasil nós tomamos expresso, certo? O nosso café é muito, muito forte. Então, nós tomamos como um shot de café, certo? Nunca podemos tomar vários cafés assim como grandes, como vocês tomam aqui. No Brasil não é normal. Nós tomamos sempre o café pequeno. E aqui pergunta a que horas vai ser? Ao meio-dia, combinado. Já havíamos falado dessa palavra combinado, e combinado é como de acordo, certo? Então, está como decidido que vocês vão se encontrar neste lugar para comer juntos na casa. Ok? Bom, esses são os vocabulários de comida. Claro que existem muitos outros, e eu sugiro a todos que vocês pensem em comidas que vocês gostam, vegetais ou frutas que todo mundo tem o hábito de comer, e procurem vocabulários extras para poder fazer parte do dia a dia de vocês, certo? É importante também saber mais vocabulários de comidas. Eu agora vou projetar para vocês um texto que vai seguir falando sobre alimentação e tem alguns vocabulários extras. Então, acredito que podemos usar o restante da aula para ler esse texto. Vocês vão ter esse texto no material também, e assim vocês podem praticar com mais vocabulários, ok? Vou projetar o texto aqui. Ótimo. Então, em nosso material de hoje, eu coloquei esse texto, eu vou ler para vocês e nós também vamos verificar os vocabulários, ok? Como anda sua alimentação? Comer corretamente não é difícil. Algumas atitudes simples e fáceis de ser tomadas para se ter uma alimentação saudável são: 1. Comer pelo menos 2 unidades de frutas por dia. Consumir legumes e verduras no almoço e no jantar. Este pelo menos é uma contração, é como por lo menos. E, ok, comer frutas, 2 frutas e legumes e verduras no almoço e no jantar. Jantar é cena, ok? 2. Incluir proteínas como queijos e ovos no café da manhã e no lanche da tarde. Bom, queijo é queso, ovos são huevos, e aqui eu coloquei quais são as formas que os ovos são comidos normalmente. Os ovos podem ser fritos, e quando você tem um ovo frito, ele pode ter a gema mole ou a gema dura. Gema mole é como suavecita, certo? E dura é totalmente cozida. Ovos mexidos são ovos revueltos ou ovos cozidos, que são como ovos duros, certo? No café da manhã ou no lanche da tarde. Gente, café da manhã é o desayuno. Ah, Mariana, mas eu não tomo café. A bebida é café. Não tem problema. Qualquer coisa que você come para o desayuno se chama café da manhã, ok? Se você come, não sei, pão e suco de laranja, isso é café da manhã. É o nome desayuno. E lanche da tarde é como café da tarde, ok? Fazer uma alimentação variada, alternando as frutas e legumes que são consumidos diariamente e variando entre carne de porco, bovina, frango e peixe como principais fontes de proteínas. Claro, se você não consome carne, tudo ótimo, não tem problema. Aqui são exemplos para pessoas que sim comem carne, certo? Carne de porco, carne de vaca, frango, que é pódio, e peixe, que é pescado.
O número 4 diz: beber pelo menos 2 litros de água por dia. Vocês bebem água? Eu bebo. Mais de 2 litros, com certeza. E a água, se você gosta de tomar a água natural ou a água gelada, certo? A água bem fria, você decide. O número 5 diz: reduzir o consumo de sal, preferindo usar temperos naturais, como alho, cebola, pimenta, coentro, etc. Ok, gente, temperos são condimentos, ok? Então, aqui diz para comer menos sal, lembrando que a palavra sal é uma palavra masculina, porque termina em L, certo? Lembram que quando a palavra termina em L, ela sempre é masculina. Então, reduzir o consumo de sal e usar condimentos, temperos naturais, como alho, cebola, então aqui arro, cebola, pimenta. Pimenta, nós usamos essa palavra para as duas coisas, como para pimento ou para o picante. As duas coisas nós chamamos de pimenta. E também a palavra coentro, que é o culantro, que muita gente aqui na Costa Rica usa. No Brasil não é tão comum o coentro. Ele é mais comum nas regiões norte brasileiras, mas na região de onde eu sou de São Paulo, nós não temos o hábito de consumir coentro. Nós consumimos mais que tudo alho e cebola. Número 6. Preferir alimentos integrais, como pão e macarrão integrais. Pão é pão e macarrão são as massas, certo? Espaguete, enfim. Então, para que as pessoas consumam de forma integral e não pão branco, por exemplo. O número 7 diz: evitar o consumo de alimentos ricos em açúcar, como refrigerantes, bolos, chocolates, biscoitos, chicletes e balas, sorvete. Ok, aqui está falando sobre doces. Doces são dulces, certo? Coisas com açúcar. E está pedindo para evitar. Refrigerante já sabemos, como Coca-Cola. Bolos é o que você come no seu aniversário. Aniversário em português é cumpleaños. Então, em todo aniversário sempre tem queque, bolo. Bolo é queque. Chocolates, biscoitos. Biscoitos são gadgetas, ok? Que podem ser doces ou podem ser salgadas, como a gadgeta soda é um biscoito salgado. Chicletes. Chicletes são chicles. Balas são confites, ok? Então, evitar chicletes e balas. E sorvete. Todo mundo já sabe o que é sorvete? Sorvete é helado, certo? Lembrem sempre disso. E vocês consomem muito açúcar? Gostam de sobremesas? Eu gosto muito, isso é um problema, certo? Cuidado. Número 8. O número 8 diz evitar o consumo de frituras, como salgados, pastéis, empanados e batatas fritas, preferindo gorduras boas, como azeite, óleo, castanhas, abacate, coco, chia e linhaça. Ok. Então, o número 8 diz sobre as frituras, para comer menos frituras. A palavra salgados é tudo que é frito, como as empanadas ou endiucados, certo? No Brasil nós temos alguns salgados diferentes, mas sempre é uma massa frita. Isso são salgados. Pastéis é uma comida típica brasileira, que também é frita, maravilhosa, mas ninguém pode comer muito. Se parece a não sei se vocês já comeram, uma coisa que se chama wonton, em restaurantes chineses, eles têm uma massa frita. Os pastéis se parecem com aquela massa de wonton. Empanados. Empanados não são empanadas que se come aqui. Empanado é empaniçado, ok? Então, qualquer tipo de coisa empanada.
E preferir gorduras boas. Gorduras é graça, certo? Gorduras boas como azeite. Quando nós falamos azeite, é azeite de oliva, azeite de coco, por exemplo. Óleo, castanhas. As castanhas são as semídeas, certo? E aqui eu coloquei alguns exemplos. Nozes, las nueces, amendoim, mani e castanha de caju, certo? A castanha é Maranhão, Maranhão é caju. Então, comer esse tipo de semídeas, de sementes, de castanhas, nós dizemos. Abacate é uma coisa que a maior parte das pessoas na Costa Rica gosta muito, que é aguacate. Também coco, chia e linhaça. Não sei se vocês consomem chia e linhaça, mas eu acho que na Costa Rica algumas pessoas têm esse hábito e é muito bom para a saúde. O último é o número 9, que diz evitar o consumo de carnes processadas, como salsicha, linguiça, presunto, bacon, peito de peru e salame. Bom, carnes processadas, então a salsicha, certo? Que acredito que todo mundo sabe, salchicha. Linguiça é chouriço. Presunto nós já vimos. No livro, quando a pessoa dizia que queria comer um bauru é pão, presunto e queijo. Então, presunto é jamón. Bacon, peito de peru. Gente, peru em português é pavo. Então, pechuga de pavo. E salame, certo? Depois vocês podem me dizer quais dessas comidas vocês já estão seguindo a alimentação correta e quais não. Bom, para terminar, eu vou apresentar para vocês uma tarefa, ok? Uma tarefa. Eu les voy a enseñar, vocês que tendrán que hacer y pueden encontrar este archivo con la tarea ahí en la clase de hoy. Un momento que voy a enseñarles como vai funcionar. Ok, então essa vai ser a tarefa da semana. Vocês vão encontrar este arquivo com um exercício de verbos no presente. E a minha recomendação é: faça o exercício, haga la tarea y solamente después que terminen, entonces pueden bajar la hoja y aquí van a tener las respuestas, ¿ok? Entonces hagan esta tarea, es muy importante estudiar en la casa, entonces ahí en algunas clases vamos a tener algunos ejercicios para todos. Muito bem, amigos. Espero que vocês estudem vocabulário de comida. Na próxima aula, nós não vamos seguir com este tema. Na próxima aula, nós temos uma aula de gramática, ok? Com temas novos de gramática. Lembrem sempre de praticar, escutar música, enfim, ter contato com o português. E, claro, é sempre um prazer. Nos encontramos na próxima semana, na próxima aula. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.